Bom, graça e paz, queridos e amados do Senhor, aqui com a palavra de Deus aberta para juntos dividirmos esse pão nosso, para nos edificarmos na voz de Deus ao nosso coração. Eu espero que você, se tiver essa oportunidade, poder abrir sua Bíblia, você vai junto comigo fazer essa leitura e juntos nós iremos aqui nos edificar. Amém? Porque Deus, Ele tem uma palavra a falar conosco, né? Ele quer nos alimentar espiritualmente, Ele quer nos guiar pela sua palavra. A palavra de Deus é como uma bússola, ela ilumina os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés em meio a um mundo de trevas de conhecimento, de trevas de pecado e desobediência ao nosso Senhor e Salvador. Nós, à luz da palavra do Senhor, queremos obedecê-lo, queremos honrá-lo e viver para a glória dele. Amém? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é comum para muita gente, né? Todos nós já tivemos um episódio na vida em que nós queríamos, né? Nós queríamos de alguma maneira nos vingar por razão de termos sido feridos, de termos sido atingidos por alguém. E a vingança foi algo que nós usamos como ferramenta contra aquela pessoa, né? Desenvolveu em nós aquele sentimento de que nós precisávamos revidar, precisamos atacar porque fomos atingidos. E a vingança então tomou forma dentro de nós. A vingança faz com que nós venhamos arquitetar, formular meios e formas de atingir o outro. Afinal, nós fomos feridos, fomos machucados, precisamos dar o troco. É dessa maneira que o mundo nos ensina. Mas o que é que Deus tem a falar sobre isso? E é isso que deve me interessar e te interessar. Porque Deus, a palavra do Senhor, é em tudo verdade. O que o mundo nos ensina é, em sua maioria, ilusões, mentiras, desequilíbrio, formas que a gente encontra humanas para poder dar solução aos nossos problemas. Mas Deus tem um meio perfeito para lidarmos com a situação da vingança. À luz da palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 18, o Senhor diz assim: se possível, quando depender de vós, quando depender de você, quando depender de mim, se possível, tende paz com todos os homens. Então, em qualquer situação, conflitos, brigas, confusões, se isso depende de mim, depende de você, ter paz com as pessoas, que isso nós possamos fazer, à luz da orientação do nosso Senhor Jesus. Então a Bíblia diz, se você tem ali uma situação conflituosa com alguém, está dependendo de você e somente de você ter paz com essa pessoa, faça isso. Você estará obedecendo a Deus, você estará em situação agradável ao seu Senhor e Deus irá te abençoar. E essa situação, ela não vai se desenrolar para algo pior, porque pode se desenrolar para algo pior se você insistir em não manter a paz que Deus está te orientando e está me orientando também. Então, a Bíblia diz, se possível, dentro do seu limite. Veja, quando depender de você, se depender de você, ter paz com os outros, ter paz com as pessoas, viver tranquilamente na paz de Deus, faça isso, em nome do Senhor Jesus. No versículo 19, na parte B do versículo 19, estou lendo Romanos 12, 19, na parte B diz assim, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus é quem está dizendo, a mim pertence a vingança. Então a vingança não é algo que está sob o seu controle, sob o seu domínio, sob sua posse, ou não deve estar sob a sua posse. Então se você foi machucada, foi ferido, se você
foi perseguido, se colocaram o pé para você cair, se puxaram o seu tapete, usando expressões do nosso dia a dia, se tentaram tomar o seu lugar de uma forma injusta e você está se sentindo injustiçado, se fizeram o mal a você e tudo que você tem agora é um pensamento em construir uma forma de se vingar dessa pessoa, de fazer o mal contra ela. Veja o que Deus está dizendo: a vingança não pertence a você, a vingança não foi dada a ninguém, ela pertence a mim, ela pertence a Deus. Deus sabe lidar com a vingança, você não sabe lidar com a vingança. Você nunca ouviu falar de alguém que se vingou e que tudo acabou muito bem. Você nunca ouviu falar de alguém que disse assim: quer saber, eu vou lá, me feriram, me machucaram, eu vou atingir, eu vou matar, eu vou espancar, eu vou bater, eu vou agredir e depois vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, vai ficar tudo em paz. Não fica. A situação piora, a situação se desenrola para algo muito mais extremo e tudo acaba de mal a pior. Tudo acaba contrário ao que Deus propõe. E o que Deus propõe? Nós lemos no versículo 18, Deus propõe a paz. Depende de você ter paz, tenha paz com o outro, evite essa guerra, dê o braço a torcer. Você não vai estar numa condição de uma pessoa covarde, de uma pessoa fraca, de uma pessoa vencida. Você vai estar na condição de uma pessoa obediente a Deus. E o Senhor é fiel para te abençoar. O Senhor é fiel para te guardar e te livrar do maligno. Então nós temos na palavra do Senhor, no versículo 19, parte B, ele diz: a vingança pertence a mim. A vingança, meu amigo, já tem um dono. Você não pode tomar da mão de Deus o que pertence a Ele. Ele diz ainda: eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então nos vem ao pensamento, como é que Deus retribui? Como é que Deus dá o troco? Digamos assim, usando essa expressão que nós conhecemos muito bem aí fora, eu quero dar o troco. Como é que Deus dá o troco? Como é que Deus retribui? Vamos ler mais embaixo. Diz assim no versículo 20: pelo contrário, se o teu inimigo, porque você agora ficou um pouco, deve ter ficado um pouco confuso. Se eu fui atingido, se eu fui machucado, eu é que deveria ter uma ação de fazer alguma coisa. Diego está me dizendo, à luz da palavra de Deus, que eu não posso me vingar, que a vingança pertence ao Senhor. Então, o que é que eu vou fazer nessa história? O que eu vou fazer? Pronto. No versículo 18, nós já aprendemos. Se depender de nós, nós temos paz com todas as pessoas. Amém? Mas no versículo 20, o Senhor vai te ensinar o que fazer no meio de toda essa situação. Veja bem, se aquela pessoa que te atingiu, se aquela pessoa que te machucou, se aquela pessoa que foi contra você de forma injusta, se aquela pessoa que fez o mal a você, ela vier até você com fome, a Bíblia nos ensina: dê a ela de comer. Mais embaixo ele diz: se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber, porque fazendo isto, aí é que vem o troco do Senhor. Aí é que vem o que é que Deus faz com a vingança. Como é que Deus se vinga? Veja, aí é que vem. Mais embaixo ele diz: porque fazendo isto, você fazendo bem ao seu inimigo, que te fez mal, e você fazendo bem, ele te faz mal e você fazendo bem, você fazendo isto, você estará amontoando na cabeça dele brasas vivas. Essa expressão bíblica, quando você, à luz da palavra de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo, quando você vai buscar o entendimento dessa palavra, o Senhor, Ele nos ensina que essas brasas vivas é como uma consciência pesada, é como algo na cabeça daquela pessoa, trazendo a ela a ideia, o pensamento de que ela machucou alguém injustamente. Eu estou me referindo àqueles que se levantam contra mim e contra você. Então, essas pessoas, quando elas percebem que mesmo elas tendo feito tanto mal contra você, elas estão recebendo bem, elas estão sendo supridas,
elas estão tendo as suas necessidades supridas por você que recebeu o mal, elas se sentem, né, mal com aquilo. Elas percebem, meu Deus, por que eu fiz aquele mal com aquela pessoa? Ah, Senhor, eu preciso consertar isso. Ah, meu Pai, eu preciso mudar essa situação. São brasas vivas amontoadas na cabeça daquela pessoa, que não as deixam ficar confortáveis. Certamente você acaba recebendo uma ligação: irmão, me perdoe, eu falei aquela besteira, eu te machuquei. Ô, meu irmão, me perdoe, eu xinguei você, né? Falei mal da sua família. Ô, meu irmão, me perdoe, eu fiz o mal contra você. Você nem sabe, mas eu estava ali por trás de uma situação, né? Sabia que o lugar era seu, mas fiz de tudo para tomar aquele lugar. Então veja, Deus proporciona essas situações. E por quê? Porque no final das contas, tudo que Deus quer é que haja paz entre nós. Nós não sabemos lidar com a vingança. Por que não sabemos lidar com a vingança? Porque a vingança não é nossa. Quando nós usamos a vingança, nós estamos tomando da mão de quem é dono. Deus é dono da vingança. Coloque diante do Senhor, faça uma oração, lance sobre Deus essa perseguição, lance sobre Deus essa mentira, essa calúnia que fizeram contra você. Não se deixe, como está escrito no versículo 21, não se deixe vencer do mal, vença o mal com o bem. Essa é a forma que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 17 também, para enriquecer aqui a nossa conversa, a nossa palavra, diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Esforçai-vos por fazer o bem. É um esforço. Quando depender de vós, é um esforço. Tenha paz com todos. Não deixe o mal vencer. Vença esse mal com a prática do bem. E a prática do bem é a prática do que o Senhor nos ensina. Devolva ao Senhor a vingança que é dele e cumpra a palavra de Deus, eu e você. Graça e paz.